Olá, queridos de Jesus. Hoje vou ler o Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galiléia e ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus e seus discípulos atravessam a Galiléia, mas ele não quer que ninguém saiba, pois ele estava ensinando algo muito importante. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias depois de sua morte ele ressuscitará. Os discípulos não entendem o que Jesus quer dizer e têm medo de perguntar. Em vez disso, no caminho discutem entre si sobre quem seria o maior entre eles. Ao chegarem em casa, Jesus os questiona: o que discutis pelo caminho? Mas eles ficam em silêncio, pois estavam brigando sobre quem era mais importante. Então Jesus ensina uma lição essencial: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Para ilustrar, ele coloca uma criança no meio dele e diz: quem acolher meu nome, uma dessas crianças, é a mim que acolhe, e quem me acolhe não é a mim que acolhe, mas aquele que me enviou. O que importa não é ser maior, mas servir. Os discípulos estavam brigando para saber quem era mais importante, mas Jesus mostra que no reino de Deus o maior é quem serve. No mundo, muita gente quer ser a famosa, ter poder e reconhecimento, mas para Deus a verdadeira grandeza está na humildade e no serviço ao próximo. O medo de perguntar pode nos impedir de crescer. Os discípulos não entenderam as palavras de Jesus e ficaram com medo de perguntar. Quantas vezes temos dúvidas sobre nossa fé, mas deixamos de buscar respostas? Não tenha medo de perguntar e crescer espiritualmente. Acolher como uma criança. Jesus coloca uma criança no meio dos discípulos para ensinar que devemos ter um coração simples e humilde e confiante em Deus. Muitas vezes complicamos demais as coisas, mas Deus nos chama a confiar nele como uma criança confia em seus pais. Em nossa vida, buscamos reconhecimento ou servimos aos outros com humildade. Como podemos viver esses ensinamentos de Jesus no dia a dia? Amém. Obrigado a todos que escutaram o Evangelho. Curta, comente e compartilhe. Isso ajuda o canal a espalhar o Evangelho. Que Deus abençoe você e sua família. A paz de Cristo, o amor de Maria, esteja sempre convosco. Amém.